E eu começar sem você. Não, se fosse para comer, sim. Eu vou começar a falar fora, né? Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Então, é com muita alegria que eu declaro aberta essa sessão de defesa de trabalho do curso da Jéssica Pereira Gonçalves. E ela vai fazer uma apresentação de 30 minutos sobre o trabalho titulado Utilização da TPP no preparo de precursores de proteínas biofílicas. Então, eu gostaria desde já e vou agradecer durante e depois aos membros da banca, ao Éder, ao Cristiano, pela disponibilidade em ler esse trabalho num período inferior a 30 dias, né, no caminho uns 14 dias, né, e pelas contribuições de vocês. A Cristiane, durante as apresentações da Jéssica nos trabalhos de reuniões de grupo, né, as sugestões sempre valiosas, e o Éder depois durante as outras medidas, né, das técnicas que eu nunca utilizei na minha vida, mas eu aprendi um pouquinho e mais algumas questões em relação às suas linhas de estudos. A Jéssica vai dar um tempo de 30 minutos para a apresentação do TCC e depois cada um da banca tem no máximo de 10 minutos para a introdução. E hoje eu gostaria de fazer dois comentários a respeito da apresentação da Jéssica. Logo na semana em que nós estávamos preparando a versão final, o RMN voltou a funcionar. Então tem duas medidas bem simples de RMN de hidrogênio de dois derivados que não constam no TCC. Ficou muito em cima da hora para a gente inserir o texto e figura, e eu fiquei ansiosa da gente inserir e as numerações estarem alteradas. Então eu pedi para a Jéssica inserir na apresentação. E eu pedi para ela inserir dos dois mecanismos que ela colocou no TCC, dois mecanismos, né, da obtenção da TPP e da reação da halogenação. Tá? No TCC o mecanismo está errado. Né? Eu finalmente consegui convencer a Jéssica que o mecanismo aí não está correto, então ela vai apresentar a versão correta aqui no trabalho. Ok? Ixi, o teimoso tá certo. Você vê, olha, mineiros são desconfiados, não é primeiramente, bom dia a todos os presentes. Como já foi apresentado, eu sou a Jéssica e vou apresentar o trabalho intitulado Utilização da TPP no preparo por precursores de porfirinas hidrofílicas sob orientação da professora doutora Jaqueline Aparecida Marques. Bem, introdução. O que vem a ser as porfirinas? As porfirinas, elas representam uma classe de compostos de grande importância devido às suas interessantes propriedades e seu papel central em diversos processos biológicos vitais, tais como os listados: transporte de armazenamento de oxigênio, respiração celular, cadeia de transporte de elétrons, reações de catálise, conversão energética, acumulação seletiva em tecidos de crescimento rápido e efeitos tóxicos sobre vários tipos de micro-organismos. Dentro do presente trabalho, se enfatizar a parte de conversão energética e também a acumulação seletiva em tecidos de crescimento rápido. Bom, a cada novo derivado porfirínico que é sintetizado, novas propriedades elas são mensuradas e, com isso, novas aplicações são encontradas. Porém, dentro da gama de aplicações encontradas dos compostos porfirínicos, o que vem sendo bem estudado atualmente é a parte de terapia fotodinâmica, onde os compostos porfirínicos eles possuem propriedades fotoquímicas interessantes para esse tipo de tratamento, sendo que a principal dela é a formação de grande geradora de oxigênio singlete, que é uma forma reativa de oxigênio, que é um dos fundamentos principais do tratamento de terapia fotodinâmica. E, recentemente, os compostos porfirínicos eles vêm sendo estudados na parte de células fotovoltaicas, voltados para a conversão energética solar, no qual o composto porfirínico ele pode possuir propriedades fotoquímicas e fotofísicas e ser trabalhado como uma camada fotoativa com um dispositivo fotovoltaico. Então, em virtude disso, como o espectro invisível ele exige uma absorção abaixo dos 700 nanômetros, e é uma região típica para compostos porfirínicos nessa absorção, a gente resolveu então ver a viabilidade de estudar os compostos sintetizados também na aplicação desse tipo de célula fotovoltaica. Bom, aqui a gente tem na ilustração a fórmula estrutural da porfirina,
né? Ela é um sistema aromático conjugado, ela possui 4 unidades pirrólicas interligadas entre si por pontes metílicas e as posições elas estão enumeradas e para o nosso trabalho são interessantes as posições meso-substituídas, que vão ser a tetraquis, e as posições beta-substituídas, que vai ser proposta uma reação de substituição aromática mais adiante. Bom, as alquilporfirinas e as aliporfirinas, elas possuem 22 elétrons φ, sendo que desses elétrons apenas 18 são capazes de encontrar condições de deslocamento, o que permite que a porfirina ela perca uma ou duas ligações, porém as estruturas advindas dessa perda, elas continuam apresentando caráter de aromaticidade, porque elas continuam seguindo a regra de Hooker, de 4N mais 2, então no caso essas outras estruturas entendem como uma regra de 4, e a porfirina normalmente, se ela não tiver esse tipo de perda, ela vai possuir um resultado da regra de Hooker de número 5. Bom, as porfirinas que contêm átomos de hidrogênio nas posições 21 e 23, elas são chamadas de porfirinas base líquido. E a substituição desses dois hidrogênios por um íon metálico, coordenado pelos 4 átomos de hidrogênio centrais, elas vão dar origem às metaloporfirinas, que são complexos ortocontelados muito estáveis, né? E a incorporação de prótons dos átomos de hidrogênio numerados anteriormente 22 e 24, ela origina a forma de ácida e a remoção desses prótons origina a forma de básica, como está ilustrado pela segunda sequência. Bom, as porfirinas elas podem ocorrer tanto naturalmente quanto ser produzidas sinteticamente. No caso, os derivados naturais, eles são substituídos nas posições geralmente beta-pirrólicas, né, com resíduos de metil, etil, pinil, acetil ou propinil. E nos seres vivos, eles são geralmente encontrados como metalocompostos, sendo que o íon ferro é o íon comum mais encontrado no caso da natureza. Mas os derivados sintéticos eles podem ser substituídos também nas posições meso, além das posições beta-pirrólicas. Aqui está então ilustrado 2 figuras do citocromo A e do citocromo C, para ilustrar a parte de fundamental da porfirina, no caso encontradas naturalmente. Bom, quem viabilizou por primeira, quem foi a primeira pessoa a sintetizar a mesoterapia foi Paul Holtzman. Ele, no caso, utilizou a reação de condensação entre um aldeído e um pirrol em alta temperatura e sob pressão, né? E, então, essas porfirinas consideradas de primeira geração, e geralmente praticamente sempre aparece com coloração púrpura ou avermelhada. Entretanto, os rendimentos encontrados no mundo foram rendimentos inferiores a 10%, porque não conseguia ter toda a oxidação dos aldeídos, né? Então, ocasionando uma oxidação parcial, a gente tem a formação da clorina, que está ilustrada aqui, e que no caso de uma síntese, se encontrada, para a mesoterapia se encontrada depois da síntese, ela é considerada uma impureza. E ela se apresenta como sólido escuro e quando está dissolvida, apresenta a coloração esverdeada. Os métodos de síntese da TTP. Atualmente, existem vários métodos, mas os mais comuns utilizados são o método de Adler e Longo, Lindsay e Gonçalves. No caso, posteriormente, a síntese de Paul Holtzman foram Alan Adler e Frederick Longo que inovaram o método, utilizando não somente um aldeído com pirrol, mas colocando essa mistura em refluxo de ácido propiônico, e a partir desse refluxo, com um tempo de reação mais ou menos de uns 30 minutos, e o diferencial é que ele utilizava para oxidação o oxigênio atmosférico, né? E posteriormente aos trabalhos de Adler e Longo, surgiram outros trabalhos que foram também compilados na literatura, como por exemplo de Lindsay e de Gonçalves, nos quais eles alteravam as condições reacionais, utilizavam mesmo assim o refluxo, mas eles não, o Lindsay, por exemplo, utiliza a DDQ para a oxidação do porfirinogênio à porfirina, e o Gonçalves ele utiliza outras condições, mas ainda utiliza o oxigênio para a oxidação. Aqui nós temos enumerados, na verdade, os métodos bem como seus prós e os contras, né? No nosso trabalho, nós utilizamos o método de Adler-Longo por ele ser um método rápido e simples, a escala de rendimento dele está em multigramas, e mesmo assim, que está em multigramas, com baixo rendimento com relação ao método de Lindsay, os contras, no caso, os aldeídos sensíveis são sensíveis à temperatura, não poderiam ser utilizados,
e há uma grande formação de subprodutos, como o polipirrol e a clorina. Mas, em contrapartida, os rendimentos de Lindsay, eles são pequenas quantidades e o rendimento de Arthur Longo já tem uma escala de multigramas. Bom, as porfirinas, em virtude da sua estrutura molecular, elas podem ser muito bem caracterizadas por técnicas espectroscópicas, como ressonância magnética nuclear, infravermelho e ultravioleta visível. No caso, a grande deslocalização dos elétrons Pi que a gente encontra no anel porfirino, ele nos dá um espectro eletrônico bem característico, no qual nós encontramos uma banda de alta intensidade, geralmente entre os comprimentos de onda de 400 nanômetros, e essa banda ela é atribuída à transição eletrônica do orbital longo para o orbital LUMO, e denominada SOE. E além disso, nós encontramos um conjunto com 4 bandas de menor intensidade no intervalo de comprimento de onda entre 500 e 650, denominadas bandas Q. Quando a simetria da porfirina, que antes era uma simetria planar, ela tem uma modificação, essa modificação ela vai ser refletida nos níveis energéticos, e esses níveis energéticos eles vão ser identificados prontamente pela espectroscopia de ultravioleta visível. Então nós temos uma redução de 4 bandas Q para, no caso, 2 bandas Q, ou em alguns casos até mesmo uma única banda Q. Vamos estar por esses espectros como exemplo. A tetafenilporfirina, ela possui 32 átomos de hidrogênio. E, como vocês podem ver, ela se mostra como uma molécula complexa, mas, embora ela seja uma molécula complexa, ela também é uma molécula muito simétrica. Então, essa alta simetria nos leva a crer que o espectro de ressonância magnética nuclear vai nos fornecer poucos picos na análise. Sendo destes os característicos para ligações do nitrogênio com o hidrogênio na parte inferior do anel porfirínico, que cai no campo de mais alta intensidade, no caso seria entre menos 2 e menos 4 partes por milhão. Aqui nós temos o deslocamento químico referente aos hidrogênios das fenilas aromáticas. Aqui os hidrogênios na parte tipo orto e para, também das fenilas. E aqui no deslocamento químico, na verdade, o deslocamento químico das partes dos hidrogênios beta-pirrónicos, seriam esses presentes. Mas o que mais caracterizaria para nós seria realmente a presença do pico num deslocamento mais alto e do pico nas posições beta-pirrónicas. Bom, com relação à caracterização da espectroscopia de infravermelho, o infravermelho possui radiação de onda indo de 12.800 a 10 centímetros a menos 1, sendo que dessa parte o rango de interesse para a química orgânica está correspondendo de 4.000 a 400. Então, essa vai ser o que nós vamos utilizar para fazer as nossas caracterizações. E a tabela, ela ilustra tanto a frequência quanto o tipo de vibração encontradas tipicamente em compostos porfirínicos e porfirínicos substituídos. Com relação às reações dos compostos aromáticos, a reação mais comum de um composto aromático é a reação de substituição eletroquímica aromática, no qual o eletrófilo ele vai, no caso, adicionado à dupla ligação de grupo anônimo aromático, e posteriormente vem a ocorrer uma eliminação de um próton. Então, o anel aromático ele possui 6 elétrons Pi, o que configura a ele uma alta densidade eletrônica, então ele tem a possibilidade de atuar como uma base de Lewis. E isso possibilita a introdução de diferentes substituintes no anel aromático, como é ilustrado pela figura a seguir. No nosso trabalho, nós utilizaremos a parte de halogenação, então nós introduzimos halogênios no anel aromático. Com base nisso, o presente trabalho ele objetiva sintetizar, purificar e caracterizar a metatetafenilporfirina e os respectivos derivados, assim, utilizando a rota de obtenção de compostos porfirínicos beta-substituídos, caracterizar os compostos sintetizados utilizando as espectroscopias de infravermelho, RMM e UV-Vis, determinar a subjetividade molar desses compostos e também realizar estudos da viabilidade do uso desses compostos sintetizados como dispositivos fotovoltaicos. No caso, uma parte dos dispositivos, como por exemplo. E para o presente trabalho, então, utilizou-se reagentes de qualidade PA, os fornecedores estão listados, as reações elas foram todas monitoradas com cromatografia em camada delgada e aquelas que necessitaram foram verificadas por coluna cromatográfica.
A partir de agora, quando eu me referir a esses 4 compostos, eu vou estar mencionando eles como TTP, ZN-TTP, brom-TTP e zinco-brom-TTP. Bom, para a síntese da TTP, utilizou-se o método de Haber-Long nas devidas proporções de ácido propiônico, benzaldeído e de pirrol. Essa mistura ela foi colocada no sistema para refluxo e a partir do momento que houve o refluxo do ácido propiônico, contabilizou-se um tempo de reação de 30 minutos. Posteriormente, resfriou-se a água escura e ela foi depois filtrada a vácuo, lavada com metanol e água destilada quente, seca, e obteve-se um rendimento de 14,82% correspondente a 1,18 gramas no composto. Para a síntese da TTP, utilizou-se como solventes orgânicos o cloroformo e o metanol, como fonte de metal o acetato de zinco e também a TTP previamente sintetizada. Essa mistura também foi colocada em refluxo, porém o tempo de reação foi de 2 horas. Posteriormente ela foi evaporada, vindo também a ser verificada por cromatografia em coluna. O rendimento corresponde a 45,24% no respectivo 0,08 gramas. E para a reação de formação das posições beta-pirrólicas, tanto da TTP quanto da ZN-TTP, utilizou-se N-bromsuccinimida como fonte do halogênio, solventes clorados, a TTP, no caso a ZN-TTP. O tempo de reação foi de 48 horas. Essa mistura também foi rotoevaporada para a eliminação do solvente, né? E o composto que nos interessa foi encontrado na terceira fase, posteriormente à purificação por coluna cromatográfica. O rendimento foi de 1,34 gramas, correspondente a 28,13% de rendimento prático. Para a espectroscopia na região do ultravioleta visível, também os cálculos de absortividade molar, foram preparadas soluções de compostos porfirínicos preparados entre 1 e 10 micromol por litro, utilizando-se como solvente de cloro e metano. As análises elas foram realizadas pelo espectrofotômetro Carey, e o espectro de absorção óptica foi na faixa de 300 a 800 nanômetros para todas as análises. Posteriormente, determinou-se o epsilon e o comprimento de onda máximo dos compostos, utilizando o programa Origin versão 9. Para a espectroscopia na região ultravioleta, preparou-se pastilha de KBr por de amostra, utilizando o KBr dissecado como branco. As análises foram realizadas pelo espectrofotômetro FTI 8000 do CELAB-MU, e a barreira que nós utilizamos foi de 4.000 a 400 centímetros na menos 1. E para a espectroscopia de RMN, nós utilizamos as amostras e como solvente deuterado cloroformo. As análises foram realizadas no espectrofotômetro também, pertencente ao CELAB-MU Bruker modelo Ascend, e operou-se em 400 MHz. As demais caracterizações realizadas advindas de alguns resultados que nós obtivemos anteriormente foram a microscopia eletrônica de varredura e energia de dispersão. As amostras para esses 2 tipos de análise elas foram previamente preparadas, no caso localizadas com liga de ouro-paládio, através do método Spuring, e posteriormente foram realizadas as análises pelo equipamento Oxford Instrumentos, com um feixe de tensão de 20 kV, uma distância de operação de 15,52 milímetros e um campo de visão obtido foi de 13,7 milímetros. Posteriormente, com as mesmas amostras utilizadas para fazer as análises de MER, fez-se as análises de energia de dispersão, entretanto, utilizou-se o feixe de tensão de 25 kV. Os resultados obtidos. Assim como foi apresentado aqui a condensação do aldeído e do glicol, a formação do porfiriogênio posteriormente à oxidação do porfiriogênio à porfirina, aqui nós temos a reação de obtenção das ZN-TTP, como uma ilustração da equação racional, onde vocês podem observar que o zinco ele está, no caso, coordenado pelos 4 átomos de hidrogênio internos do anel porfirino. E no caso aqui nós vamos representar o que acontece com um dos anéis pirrônicos, né? E enfatizar que esse procedimento ele acontece no caso 8 vezes para bronar até as 8 posições beta-pirrônicas. E a primeira etapa ela consiste na quebra homolítica da N-bromsuccinimida, formando então o eletrófilo e também um outro radical. Posteriormente, vai acontecer a adição desse eletrófilo à dupla ligação do anel pirrônico e, em seguida dessa adição, ocorre a eliminação desse próton,
formando-se então, na verdade, bromando uma das posições e formando a succinimina. Essas são as estruturas que nós objetivamos encontrar posteriormente às reações de substituição química aromática. No caso, essa seria a bromação para a base livre e aqui a bromação do nosso derivado porfirínico metalato. Para a espectroscopia de ultravioleta visível, no caso na análise do KPTP, nós observamos que foi encontrada uma banda de alta intensidade no comprimento de onda de 417 nanômetros, correspondente à banda Sorey, e outras 4 bandas de intensidade inferior nos comprimentos de onda de 514, 550, 589 e 647, correspondente às nossas bandas Cs. Essas análises foram realizadas em diferentes concentrações, e aqui nós temos uma visão do espectro das bandas Q expandidas. E também foi feita a linearização, no caso da banda Sorey, em 417, obtendo-se um fator R de 0,98. As mesmas análises foram realizadas para o derivado metalato, observando-se que ocorreu um deslocamento batocrômico para a região do vermelho, que passou de 417 na base livre para 419 no derivado metalato, e apresentou apenas 2 bandas Q, que podem ser verificadas pelo espectro expandido, uma em 549 e outra em 589. Isso ocorreu devido à presença do íon zinco, no caso do cátion zinco, no interior do anel, onde houve uma modificação da simetria e ela passando de D2H para D4H. Então, essa modificação de simetria ela pode ser verificada pela análise de UV-vis, confirmando assim, então, que o nosso composto foi metalato. Também foi feita a linearização, no caso da banda Sorey, em 419 nanômetros, com um R de 0,96. Com relação à análise realizada pelo derivado bromado da base livre, observou-se um deslocamento do isocrônico para a região do azul, onde a banda Sorey era dada em 399 para aproximadamente 400, e apenas uma única banda Q muito larga, compreendida no comprimento de onda entre 500 e 700. Então, cogita-se a possibilidade de que a presença do bromo nas 8 posições beta-pirrólicas, ela modificou tanto a configuração do anel porfirínico, levando os níveis eletrônicos de transição à degenerescência. Então, por isso que nós observamos uma única banda muito larga nesse comprimento de onda. Aqui a gente tem um espectro expandido, bem como a linearização realizada da banda Sorey, obtendo-se um fator R de 0,99. Curiosamente, quando a gente foi fazer as análises do composto metalato bromado, a gente observou que durante as análises a solução mãe ela ia perdendo a sua coloração, e conforme ela ia perdendo a sua coloração, ela ia decrescendo a sua concentração no caso de fazer as análises. Então, não possibilitou que terminássemos um número considerável de análises para ser feito o cálculo do Epsilon, porque o composto se mostrou instável em solvente e sob a luz. Porém, com as 2 análises iniciais, nós podemos identificar uma banda Sorey em 419 nanômetros e uma única banda Q em 546, o que nos leva a viabilizar novamente a síntese desse composto para demais estudos. Posteriormente, foi realizado o cálculo de absortividade molar dos diferentes compostos, obtendo-se os respectivos resultados, nos quais tanto a TTP quanto as NTTP demonstraram valores de absortividade molar condizentes com o da literatura, da ordem de 10,5 e também de 10,4 para as bandas Q, e também que a bromo-TTP ela mostrou-se com uma alta absortividade molar. Os mesmos cálculos não puderam ser realizados para as NTTP devido aos motivos que eu já mencionei anteriormente. Com relação aos espectros de infravermelho, aqui nós temos a comparação entre a TTP e as NTTP, nos quais ambos apresentam informações axiais básicas para compostos porfirínicos, visualizadas, por exemplo, com a dupla ligação carbono-carbono, visualizada em 1601, a deformação axial carbono-nitrogênio para pirrónicos, em 1180, a deformação angular, no caso para anéis para substituídos, dada em 1800, e também a deformação axial de hidrogênio carbono sp2, dada em 3000. O que vem a ser diferente entre os 2 espectros é a presença ou não dessa banda de vibração, deformação axial entre hidrogênio e hidrogênio, no caso, internos, que eles se mostram presentes
na TTP e eles não são observados no espectro da ZNTP. Então, confirmando assim mais uma vez o processo de metalação. Também foi feita a comparação para os respectivos derivados bromados, os quais ambos apresentam as mesmas deformações axiais encontradas com compostos porfirínicos, sendo que bem diferente a identificação do elemento bromo, no caso para aromáticos, vindo a ocorrer nas posições entre 1080 e 1000. Com relação ao RMN da TTP, como eu mencionei para vocês anteriormente, ela possui 32 átomos de hidrogênio, dentre esses 5 tipos diferentes, ou seja, existem 5 tipos de hidrogênios equivalentes entre si, e eles são denominados HA, HB, HC, HD e H, somente como os hidrogênios internos. Então, espera-se que o espectro da TTP nos forneça 5 tipos diferentes de sinais. Esse foi o espectro obtido para a TTP, no qual a gente pôde observar um pico no campo maior de menos 2,77, referente à ligação nitrogênio-hidrogênio. E aqui nós temos a ampliação para esse espectro, que vem a se mostrar como um singleto dos hidrogênios das posições beta-pirróticas, denominados HA, num deslocamento químico de 8,84. Aqui, em um deslocamento atípico, para se mostrar como um multipleto dos 8 hidrogênios denominados HB. Esse deslocamento, embora o HB esteja correlacionado na parte aromática das fenilas ligadas na posição meso, ele tem esse deslocamento diferente ao que nós vamos observar, que seria de 7,8 e 7,7 para aromáticos, porque esses hidrogênios eles estão, além de sofrer o efeito de anisotropia proporcionado pelo anel porfirínico, eles sofrem também o efeito de desbindagem do próprio anel aromático e também vindo a cair no efeito de desbindagem do anel porfirínico. E aqui, representado como multipleto, os outros 12 hidrogênios das fenilas da posição, ligadas à posição média do anel porfirínico, denominados como HC e HD, que caem entre 7,8 e 7,7. Eles caíram, embora eles sejam magneticamente diferentes, são equivalentes magneticamente diferentes, essa diferença ela é mínima, então eles tendem a cair na mesma integração no deslocamento químico no espectro de RMN. E aqui nós temos um espectro de RMN obtido para o derivado metalar. Observa-se então que houve um deslocamento, que anteriormente aqui nós visualizávamos o deslocamento das posições beta-pirrólicas em 8,84. Nesse espectro nós observamos ele em 8,94. Então houve esse deslocamento numa região, um campo mais baixo, o que significa que com a presença de zinco, esses átomos de hidrogênios eles estão mais desbindados, então ocorrendo um campo mais baixo do espectro. E aqui o espectro ele foi cortado diretamente na ampliação, mas o espectro geral ele não mostra o pico referente à ligação nitrogênio e hidrogênio. Então, confirmando mais uma vez a metalação da base ali. Aqui nós temos exemplificados no mesmo comprimento, no mesmo deslocamento químico, um multipleto referente aos hidrogênios HB e os hidrogênios referentes a HC e HB. Bom, aqui nós temos a sobreposição dos 3 espectros de RMN realizados, tanto para TTP, quanto para ZNTP, quanto para bromo-TTP. O que se observa é que para a ZNTP houve um deslocamento, né, como eu mencionei anteriormente, mas observa-se principalmente que a bromo-TTP a proposta foi possível bromar as 8 posições, porque o pico referente aos hidrogênios das posições beta-pirrólicas ele desaparece. Então, cogita-se assim que a reação ela foi satisfatória e bromou as outras posições. Com relação à digitação de raio-x da ZNTP, a TTP, por si, ela apresenta a simetria D2H, e quando você tem a inserção de um rádio metálico no anel porfirínico, ele vai passar pela simetria D4H. E o composto analisado, ele mostra-se cristalino, e essa cristalinidade ela pode ser verificada devido à intensidade dos picos presente em 500, 2000 de fotograma. Para a análise de microscopia eletrônica de varredura, a gente selecionou regiões de interesses a quais representam o fenômeno de nucleação do composto. Aqui nós temos uma micrografia da ZNTP, uma visão geral da amostra com um aumento de 70 vezes. E nessa outra micrografia nós podemos verificar o fenômeno de nucleação com um aumento de 300 vezes. E algumas outras regiões nós também encontramos a presença desse fenômeno,
como essas regiões foram denominadas regiões I e região B e região C, com um aumento de 1.000 e de 1.500 vezes respectivamente. E eles também como essas outras aqui também tipo, um fenômeno de nucleação e 1.575 vezes de aumento e 300 vezes de aumento respectivamente. Além de verificar esse fenômeno, a microscopia eletrônica de varredura, a gente pode inferir que a geometria do composto ela seja ortomórfica, porém se faz necessário mais análises técnico-científicas para a gente comprovar essa hipótese. Aqui nós temos o espectro de energia de dispersão, no caso para vir como um complemento da análise de microscopia eletrônica de varredura, no qual o espectro ele é referente à área enxugada da imagem acima. E os elementos encontrados estão segundo listados na tabela, nos quais o zinco apresenta uma maior proporção, que era já esperado devido à quantidade em excesso que nós utilizamos para poder fazer o procedimento de metalação. E os elementos silício e cloro encontrados, cogita-se que eles advêm do procedimento de purificação da parte da fase estacionária e também do solvente utilizado. Aqui nós temos o mapa composicional, acredito que não esteja bem visualizado, mas dentre as 4 imagens, a mais representativa da amostra, o elemento mais representativo da amostra, mais uma vez foi o zinco, confirmando então os dados obtidos pela tabela anterior. E com relação aos testes de reflectância realizados na aplicação de dispositivos fotovoltaicos, quando nós fazemos uma comparação entre o espectro do dióxido de titânio, no qual ele reflete toda a energia, quando é absorvido na maneira de filme a porfirina ou a zincoporfirina, esse espectro de reflectância ele nos mostra uma intensa absorção. E essas absorções conjuntamente conferiram com as absorções encontradas para o espectro de ultravioleta visível. Então, para a porfirina, em 417, correspondente à banda SOE, 514, 589 e 647, correspondente às bandas Q. E para a intensidade, na intensidade também do deslocamento químico para a zincoporfirina, observou-se o deslocamento para a região do vermelho 419, 589 e 589. Então, a gente pode inferir que os compostos, eles têm uma boa absorção, e eles podem ser utilizados sim como corantes para dispositivos fotovoltaicos. Como considerações finais e perspectivas do trabalho futuro. As considerações. As condições de rota de síntese produzidas tanto para a PTP quanto para as MTP se mostraram satisfatórias e os rendimentos encontrados são semelhantes ao da literatura. A purificação da PTP, utilizando apenas a purificação da base de etanol e água, os seus vantajosos dispêndio de tempo, os processos da síntese. E a rota proposta de reações de substituição elétrica aromática foi possível a aprovação das 8 posições beta-perrólicas da PTP, só que o mesmo não foi verificado para o derivado metalado. Os compostos sintetizados como corantes para células fotovoltaicas, eles não perderam suas propriedades, mas esses compostos sinasporfirinas, eles não perderam suas propriedades fotoquímicas ao serem absorvidos ao filme de dióxido de titânio, então eles podem ser utilizados como corantes. E dentre estes, o que apresentou uma maior absorção foi a zinco-DTP, e ela seria, no caso, escolhida para a montagem do dispositivo fotovoltaico, tendo como referência padrão o seu percussor, no caso do PTP. E como perspectiva de trabalho futuro, nós temos que refazer a síntese da zinco-bromo-TTP para dar continuidade aos estudos, produzir a camada fotoativa à base dos compostos porfirínicos sintetizados para os dispositivos fotovoltaicos e os estudos de eficiência desses derivados porfirínicos como corantes em células solares. Aqui nós temos as referências utilizadas no trabalho. E eu gostaria de agradecer à universidade pela oportunidade de estar estudando, ao grupo de pesquisa de síntese e caracterização espectroscópica de compostos orgânicos e materiais, ao Silabino pelas demais análises realizadas, aos membros da banca pela disponibilidade em estar corrigindo o trabalho e avaliando, aos meus amigos e os professores e todos aqui presentes.